Boa tarde e boa noite, né? Boa tarde no fuso horário do Acre, boa noite no fuso horário de Brasília para todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para a segunda palestra do nosso primeiro ciclo de palestras sobre multiletramentos e tecnologias digitais na educação, um evento que é coordenado por mim, professor Dr. Nadson Araújo de Santos. Sou docente da Universidade Federal do Acre, a UFAC. Sou lotado no Centro de Educação, Letras e Artes, o CELA. E esse evento que estamos desenvolvendo, juntamente com as alunas do curso de Pedagogia, aqui no UFAC. Esta tarde e noite, né, estamos felizes de estar recebendo a professora doutora Adriana Cavalcante dos Santos, que é da UFAL. Eu já faço a apresentação formal da professora Adriana, mas dizer da alegria dela estar aqui conosco, registrar que a professora Adriana ela é minha orientadora de doutorado, né? A gente já finalizou o doutorado, mas a gente sempre costuma dizer, né, que orientador nunca deixa de ser. Então, obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu vou fazer a apresentação da professora Adriana Cavalcante de Santos. Ela é pós-doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, em Portugal. Doutora em Educação, na Educação e Linguagem, na UFAL. Também é mestra em Educação, na linha Educação e Linguagem, pelo mesmo programa, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL. É especialista em avaliação educacional de língua portuguesa, especialista em conteúdos programáticos de língua portuguesa, licenciada em Pedagogia e em Letras. Ela é professora adjunta do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, atuando nos cursos de graduação e de pós-graduação. É professora dos quadros permanentes dos programas de pós-graduação em Educação e de Ensino de Ciências e Matemática, PPGE e PPG-5. É avaliadora ad hoc de cursos superiores, líder do grupo de estudos e pesquisa em didáticas de leitura da literatura e da escrita, o GELIT, o grupo também que eu faço parte, sou pesquisador. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e linguagem, atuando principalmente nos seguintes temas: alfabetização e letramento, leitura, escrita e multiletramentos, formação de professores alfabetizadores, né? Neste evento, a professora Adriana, ela vai ministrar uma palestra intitulada Alfabetização no Ensino Remoto, por onde andarilhou o letramento. Então, professora Adriana, fique à vontade, a palavra é sua. Quem tiver alguma pergunta para a professora, vai registrando no chat, que no momento oportuno nós retornaremos com as questões, com os comentários. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. E, professora Adriana, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Natsu. Boa noite a todos e a todas que se fazem presente nesse evento e nessa prática de letramento. Eu vou iniciar a minha fala fazendo os agradecimentos ao professor Natsu Araújo, ao qual me fez o convite. Eu aceitei o convite, né, com muita alegria, para hoje, né, com vocês, dialogarmos sobre a alfabetização, né, e o letramento, como é que a gente vai vislumbrando no processo de alfabetização também essas práticas de letramento. Gostaria também, inicialmente, de parabenizar o professor Natsu pela organização do primeiro ciclo de palestra sobre multiletramentos e tecnologias digitais, né, um evento de extensão, né, e que também possibilita que outros sujeitos, não só os sujeitos que nós trabalhamos no dia a dia na universidade, mas o público em geral, possa também nos escutar, dialogar conosco, né, porque esses eventos, eles nos permitem distante essa aproximação.
Agradeço também a acolhida, né, e você rememorar essa minha trajetória, né, de pesquisadora. Primeiro, eu vou também situar um pouco o meu lugar de fala. E aí eu vou pensar quem é, né, a professora Adriana e por onde também a professora Adriana vem andando e vem percorrendo, e que me permite, né, assim como o Manuel de Barros bem relata no seu poema Andarilho, né, esses percursos que vão, né, traçando um pouco da nossa história de vida e da nossa história profissional. Então, o Natsu já enunciou para vocês, né, que eu tenho formação em letras, né, e tendo formação em letras, eu atuei por 10 anos como professora de língua portuguesa, e à época, né, eu também era professora dos anos iniciais, porque eu cursei magistério e também já atuava com crianças dos anos iniciais, e eu sentia a necessidade desse diálogo entre educação e linguagem. E aí eu passo, né, a me dedicar também à pedagogia, a fazer o curso de pedagogia, e nessas andanças, como professora da educação infantil, como professora de língua portuguesa por 10 anos, e após a entrada no Centro de Educação, na Universidade Federal de Alagoas, né, sobretudo discutindo, pensando e buscando resposta para minhas inquietações sobre alfabetização e sobre letramento, leitura e produção de texto, sobretudo nos anos iniciais. Isso vai me levando a alguns diálogos e também a muitas inquietações. E na continuidade, né, também como professora do programa de pós-graduação em educação, né, também atuo no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, e também no doutorado em rede, mas no centro de educação, na linha de educação em linguagem, eu me realimento, né, também das pesquisas dos meus orientandos, né, que vão me trazendo alguns diálogos sobre essa reflexão entre educação e linguagem, e aí também eles percorrem é, alguns, alguns caminhos, né, que nos mostra a importância, né, desses diálogos e também a importância de estarmos sempre atentos e levantando outras curiosidades epistemológicas. Então, nesse espaço-tempo de formação e atuação profissional, né, me ajudam a olhar para a escola, né, e aí olhar para a escola com outras lentes, né? Não com aquelas lentes de quem está longe, mas com aquelas lentes de quem viveu a escola e de quem se aproxima da escola. Então, lentes de que o processo de alfabetização, né, precisa ser direcionado para um olhar que considere os sujeitos de aprendizagens, e aí eu vou falar mais desse processo de aprendizagem da alfabetização de crianças dos anos iniciais, olhando para essas crianças como sujeitos que têm saberes, sujeitos que têm uma história, sujeitos que têm uma cultura, e também sujeitos que vivem em territórios, né? Territórios que lhe permitem experiência e que lhe permitem trazer para a escola justamente esses saberes, essas aprendizagens que a escola ela não pode negar ou não pode apagar nesse sentido. Então, no que se refere, né, ao cronotopo da pandemia, né, esse espaço e tempo vivido, né, vivido por todos nós, né, um espaço e tempo, né, em que eu me solidarizo também com as pessoas que perderam entes queridos, com pessoas que desenvolveram, né, algumas dificuldades, né, pessoas que ficaram desempregadas, e por todas essas consequências que a pandemia ela provocou e vem se desencadeando, e sobretudo no que se refere à alfabetização, né? Por quê? Porque eu vou depois entrar um pouquinho nessa discussão, né, para que nós possamos, e vocês possam dialogar comigo,
sobre a afirmativa de que é impossível alfabetizar uma criança em processo de alfabetização apenas por um aplicativo de WhatsApp ou por mensagens no Meet. E aí a gente volta para pensar o que é alfabetização, o que é aprendizagem da língua escrita. Então, na pandemia, né, e aí eu vou olhar para a pandemia, né, a partir dessa experiência docente, né, no qual eu orientei e com muito prazer um grupo do programa de residência pedagógica, no qual eu coordenava o subprojeto Pedagogia Alfabetização, acompanhando 30 residentes, alguns deles estão aqui nessa sessão e eu fico muito feliz em vê-los aqui também, né, que atuaram no Centro de Educação Infantil e em uma escola de ensino fundamental. Então, junto com os residentes, pensando com os residentes, recebendo dos residentes também os depoimentos, as narrativas, as inquietações, não só dos residentes, mas das professoras preceptoras, toda essa experiência também me leva a olhar para o ensino emergencial remoto, sobretudo na alfabetização e na educação infantil, como eu já disse, com outras lentes, né? Uma lente de quem estava também junto e também se aproximou desse processo. Então, nesse sentido, né, eu vou falar, né, e aí eu vou estar dialogando junto com vocês, né, pensando também em todos, né, vocês, os meus outros, buscando esse diálogo, né, com a experiência da pandemia, né, da Covid-19, e aí essa experiência, né, tem um sentido singular para mim, né, e aí eu trago a definição de Jorge Larossa no livro Tremores, escrito sobre a experiência, em que ele nos alerta que a experiência em espanhol é o que nos passa, em português é o que nos acontece. E ele também no livro, né, nesse livro Tremores, que é uma leitura filosófica, mas muito reflexiva também para pensar a experiência, né, essa escrita sobre a experiência, ele chama a atenção que muito nos acontece, né? Que vivenciamos muitas experiências, mas poucas experiências nos acontecem, poucas experiências nos passam, né? Poucas experiências nos levam a olhar, sobretudo, os fenômenos educacionais de uma outra forma. Né? Então, é nessa perspectiva de Larossa mesmo que eu olho para a experiência como algo que me toca, né? Como algo que acontece, né? E que acontece que aí ressignifica também o sujeito. Então, essa experiência, né? Larossa vai dizer que a experiência é o que nos passa, é o que nos acontece, é o que nos toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos toca, né? Como eu já tinha enunciado. Então, quando o professor Natson me convidou, né, para participar do ciclo de palestra, e eu pensei, né, sobre o que eu poderia estar dialogando com vocês hoje, e eu propus e sugeri o tema alfabetização, por onde andarilharam os letramentos, né, para mim, enquanto pesquisadora, enquanto professora, pensar sobre a alfabetização, pensar sobre o letramento, são sempre temas desafiadores e também são sempre temas complexos. Né? Por quê? É desafiador, né, pela certeza de que as crianças das camadas populares, em sua grande maioria, não tiveram acesso mínimo às tentativas de interações escolares propostas durante a pandemia. As pesquisas mostram, nós realizamos uma pesquisa também, que eu vou mostrar um pouco sobre a pesquisa, né? Mas as pesquisas, elas, desde o cronotopo, o momento mesmo da pandemia, os ecos das escolas,
essa realidade estava posta, né? Poucas crianças, elas tinham acesso às interações por meio das tecnologias. Então, a gente está falando, né, sobre sujeitos que também naquele contexto estava sendo negado o acesso, né, às tecnologias. E aí também, né, como consequência, também se nega o acesso ao letramento digital, né, e também para muitos ainda se nega o acesso à cultura do escrito. Então, como mostram, né, como eu já disse, as pesquisas, né, essas tentativas, as tentativas de ensino remoto, quando a gente olha para as escolas públicas, elas fracassaram, né, justamente devido às condições, né, socioeconômicas dos pais, das crianças também, demonstrando que não foi possível vivenciar momentos de interações, né, com crianças das camadas populares e com suas famílias, tendo em conta que elas, né, na sua grande maioria, não tiveram acesso às tecnologias, como eu já disse, e quando muitas tiveram acesso, era justamente por meio, né, de um recurso tecnológico do pai, da mãe, né, que dividia com as crianças e que permitia que as crianças interagissem com o professor, né, em determinados momentos, porque também utilizavam aquele aparelho, né, no trabalho, entre outros contextos. E nós estamos falando de crianças, né, de pais e mães, né, trabalhadoras que trabalham também, né? Então, mas enquanto desafio, né, de pensar uma realidade e se posicionar sobre uma realidade tão complexa, eu também me coloco como sempre motivador, né, pensar a alfabetização, e aí também num sentido freiriano, né, do que a apropriação, né, pelo sujeito, da aprendizagem, da leitura e da escrita, né, pode levar o sujeito à emancipação, né, o sujeito a ampliar a sua leitura de mundo, né, porque Paulo Freire diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e a leitura da palavra me permite também reler esse mundo, né? Então, nesse sentido, né, é motivador porque nos coloca no lugar de reconhecimento, é um reconhecimento do outro, né? Eu vou olhar para o outro, para o sujeito sócio-histórico e cultural. Então, esse reconhecimento, né, favorece o pensar e a defesa de políticas e de práticas de alfabetização mais inclusivas, porque historicamente há muitas discussões, né, sobre o fracasso das crianças também na alfabetização no Brasil há mais de um século. Né? A grande maioria das crianças não conseguem se alfabetizar nos primeiros anos de escolarização. Então, alfabetizar-se, né, passa a ser entendido como um alicerce para a possibilidade de sucesso ao longo da trajetória escolar. Então, pesquisas mostram também que as crianças, quando se alfabetizam, né, nos primeiros anos de escolarização, no ensino fundamental, essas têm mais possibilidade de terem sucesso na alfabetização e também na continuidade dos estudos. Isso está posto, né, na literatura, isso também se evidencia quando nós olhamos para as avaliações também em larga escala. Então, alguma pergunta, Natson? Eu estou aqui por trás, eu coloquei aqui algumas notas de fala, eu estou acompanhando, ainda não projetei nenhum material para vocês, estou só acompanhando aqui algumas pontuações. Até o momento não temos perguntas, mas aí se tiver eu anoto e depois eu te informo. Ok, obrigada. Então, e aí eu já falei, né, do meu lugar de fala, aí também eu vou também situar um pouco, né, o meu olhar para essas crianças enquanto sujeitos, né, de linguagem, sujeitos que estão em processo de aprendizagem da língua escrita. Então, eu me ancoro nos estudos discursivos da linguagem para entender
que o sujeito é um sujeito dialógico, para entender que o sujeito, ele se constitui por meio da linguagem, e o entendimento também de que a linguagem ela é constitutiva do sujeito, desde as primeiras experiências da criança, né, quando a criança nasce e vai se constituindo, né, nas relações com o outro, nas interações familiares, na escola, na comunidade onde vive, nas atividades lúdicas de brincadeiras, nas conversas, entre tantos outros contextos de interações e de brincadeiras. Então, todas essas formas que produzem sentidos, que produzem interações, que produzem diálogos e que são práticas de letramento também, né? À medida que o sujeito, ele interage com o outro a partir, né, de textos que produzem sentidos. Então, sendo assim, a criança, né, ela se constitui, assim como nós nos constituímos, na relação com o outro, né? Ela humaniza-se na relação com o outro, né? Esse outro que a complementa, esse outro que lhe faz atribuir também sentido, né, por meio da linguagem. Então, esse sujeito, né, da aprendizagem, ele é um sujeito concreto, obviamente que não vamos entender os sujeitos como os sujeitos abstratos, mas são sujeitos concretos, e seus enunciados e diálogos revelam a sua história e a sua cultura. Então, essa escuta sensível, né, na escola, também num contexto de pandemia, né, sobre as oportunidades que as crianças tiveram, os diálogos que as crianças puderam tecer com as professoras, né, com outros sujeitos também, né, esse ancorar-se, né, no reconhecimento da história e da cultura do sujeito é sempre determinante, né, no sentido de que reconhecendo a sua história e a sua cultura, nós colocamos o sujeito nesse lugar, né, nesse lugar central do processo de ensino-aprendizagem. Então, as crianças e suas realidades de vida, elas sempre devem ser o ponto de partida do processo de alfabetização, né, para todas, e para todas as demais formas de trabalho também na escola, né? Então, esse entendimento vai me levando à reflexão de que as práticas, elas devem ser dialógicas, na qual o professor entende que as crianças pensam sobre o mundo e sobre a língua e sobre a linguagem, e fazem o tempo todo reflexões metalinguísticas. No processo de alfabetização, é muito bonito de se ver, né, as crianças fazendo o tempo todo reflexões metalinguísticas, tentando entender como é que a língua funciona, como é que se escreve, por que usa-se dessa forma, por que se usa de uma outra forma, né? E aí elas estão nesse movimento de aprendizagem da língua escrita. Então, na perspectiva discursiva da linguagem, reconhecer o aluno como sujeito histórico, cultural e socialmente situado é sempre o ponto de partida da aprendizagem da língua escrita. Então, desse modo, o domínio da oralidade e da escrita é fundamental para o avanço das crianças na escola e para a sua inclusão social, né, para a garantia também de uma justiça social e de uma justiça curricular. Eu me ancoro também na reflexão sobre a justiça curricular, os estudos que eu realizei no pós-doutorado, na Universidade do Porto, na perspectiva, né, quando a gente pensa a justiça curricular, a gente defende que todos os sujeitos devem aprender na escola, que todos os sujeitos têm direito a avançar a partir do currículo que se é trabalhado na escola, obviamente, não pensando no currículo como algo fechado, mas também como
outras interações que aí permitem que as crianças também avancem e que estão, né, ancorados na perspectiva do currículo oculto, né? Mas tanto na perspectiva do currículo prescrito, como também do currículo oculto, as crianças, né, elas têm direito, né, a avançarem na escola a partir do ponto de partida que elas iniciam o ano escolar, né, trazendo sua história, sua cultura, entre outros saberes que elas vão apresentando nessas interações escolares. Então, segundo Magda Soares, né, a professora Magda Soares, eu acompanho a sua leitura há muitos anos, desde quando eu ainda era estudante de pedagogia. Acho que foi na semana anterior, ela participou de uma live com a Maria do Rosário Mortati, onde ela discutiu, né, justamente essa dívida, né, essa dívida da pandemia para os processos de alfabetização. Né? Então, a Magda Soares, né, ela afirma que foi impossível alfabetizar as crianças no ensino remoto. E as pesquisas, elas vêm mostrando justamente isso, né? Essa impossibilidade de alfabetizar, né, as crianças por meio de uma tela, por meio de um aplicativo de WhatsApp, entendendo que a alfabetização, né, não é entendida apenas como um processo de apropriação da língua escrita, né, isto é, de um conjunto de técnicas necessárias para a prática de leitura e escrita, né, mas entendendo, né, que nesse processo de alfabetização, né, a criança amplia o seu conhecimento, o seu domínio sobre o sistema de representação, que é a escrita alfabética, e também das normas ortográficas. Né? E, para além disso, também, né, a criança vai aprender a fazer uso, né, uso produtivo da leitura e da escrita. Então, se por um lado nós olhamos para a alfabetização numa perspectiva ampla, né, mas também entendendo que o processo de alfabetização é um processo de aprendizagem da língua escrita, né, então muitos saberes linguísticos, né, perpassam o processo de alfabetização, mas esse processo ele deve acontecer atrelado às vivências de práticas de leitura e escrita, práticas de letramento, né? Então, diante do exposto, né, eu vou buscando chegar, né, nesse diálogo com vocês, a partir do tema que eu propus, eu vou tentar aqui projetar um material eu coloquei poucas questões, né, para a discussão. Eu estou aqui com duas telas e tentando trabalhar bem com esse material. Então, a partir desse ponto de partida, né, eu vou tentando buscar um entendimento sobre por onde andarilhou o letramento, né, nessas práticas que foram propostas, por onde foram, né, vivenciadas essas práticas de letramento. Então, também eu trago a reflexão, né, e a gente está pensando mesmo no ensino remoto, a reflexão de que, longe de pensar, não é, o ensino remoto como uma adequação a um formato de ensino, né, a uma mera alteração de um modelo, né, de ensino, né, diferente do modelo presencial, as tentativas de ensino remoto, elas provocaram mudanças didáticas pedagógicas e curriculares, além de evidenciar as disparidades regionais e locais relacionadas ao acesso das crianças às tecnologias digitais.
né? Então, quando nós olhamos, né, para as experiências vivenciadas durante o ensino remoto, os professores alfabetizadores, eles buscaram reinventar, né, as suas práticas, embora muitas práticas ainda se configuraram numa transposição do ensino presencial, né, apenas para uma tela, né, apenas para um contexto de interação em um aplicativo, mas muitas das práticas eram uma tentativa de fazer essa transposição, né? Até porque quando nós pensamos no letramento digital, né, nós não estamos restringindo o letramento digital à competência de usabilidade, né? Uma competência é saber usar o computador, saber usar o tablet, saber chegar a determinados fins, né? Outra competência e outra habilidade e outra forma de pensar o letramento é usar essas tecnologias, né, para produzir textos que têm sentido, né, usando-se de diferentes semioses, inclusive, né, porque um tablet, um computador, pode ser, inclusive, apenas um suporte, né, diferente de um caderno, que eu posso estar digitando um texto, mas aquele texto não é um texto que tem características de um texto digital, né? É apenas um suporte. E o texto, para ser um texto digital, são textos, né, que são produzidos, né, com efeitos de sentidos que aparecem, são constituídos por múltiplas semioses também, e que têm determinados propósitos também comunicativos. Então, esse cenário, né, de pandemia, né, ele apresentou, né, muitos desafios, né, para os que atuaram na linha de frente da educação, especialmente os professores do ciclo de alfabetização, como eu já disse, em virtude da desigualdade. E no contexto do ensino remoto, né, esperava-se que as crianças, inclusive aquelas que dominavam as competências de decodificar, codificar, atribuir sentido aos textos impressos, possuíssem também habilidades, entre elas, e competências para usar a tela, né, para selecionar, para atribuir sentido, para produzir textos multimodais, né, para ler e escrever na tela, implicando assim no domínio de novos letramentos, que não se configurou na sua realidade, na sua realidade no contexto, né, da alfabetização. Eu acredito que também essas dificuldades, elas tinham sido extensivas, né, não só às crianças do ciclo de alfabetização, mas também estendeu-se para outros níveis e também outras modalidades de ensino. Então, deixe-me situar aqui, o que mais eu tenho para dialogar com vocês. Alguma pergunta, Natsu? Alguma questão? Uma participante perguntou sobre o vídeo da Magda Soares, mas eu já coloquei o link também do vídeo do YouTube, onde ela faz essa questão, né? Isso, eu recomendo, né, quem tem interesse, né, na discussão sobre alfabetização, sobre letramento, que assistam a live da Magda Soares, né, que ela traz esse olhar remissivo, né, esse olhar remissivo, né, para o fracasso da alfabetização antes da pandemia, né, também olha para o fracasso da alfabetização na pandemia, né, e também lança o seu olhar, né, que às vezes ela diz que tenta ser otimista, mas ela tenta ser otimista, mas no cenário atual, ela ainda, né, faz algumas ressalvas de que é difícil pensar, né, no ressignificar dos processos das práticas e das políticas de alfabetização no Brasil. Então, eu vou abrir um parêntese, como eu falei um pouco desse contexto da pandemia, né, então, o Ministério da Educação, né, no dia 25 de maio,
no canal do MEC, né, no primeiro fórum de discussão dos resultados das avaliações diagnósticas e formativas, né, apresentou para a comunidade os resultados dos testes de fluência em leitura oral. Né? Quem atua nas escolas sabem que as crianças, elas, em 2021, elas realizaram, né, o teste de fluência em leitura oral, né, de acordo com a Política Nacional de Alfabetização. Eu quero só mostrar os resultados. Então, o resultado, né, do Ministério da Educação, isso a nível nacional, indicou que das crianças do segundo ano avaliadas, 71% das crianças encontram-se hoje no perfil de pré-leitor. Ou seja, as crianças do segundo ano, que não frequentaram o primeiro ano de escolarização, encontram-se no perfil de pré-leitor, ou seja, são incapazes de ler palavras simples, palavras com sílabas canônicas simples. Ainda são pré-leitor, né, uma competência antes de ser leitor. Então, 71% das crianças, 24% das crianças são leitores iniciantes, estão iniciando ainda o seu desenvolvimento da competência de leitura, e 5% das crianças apresentam um perfil de leitor fluente. Então, quando a gente olha para o cronotopo da pandemia, e quando a professora Magda Soares afirma que é impossível alfabetizar as crianças por meio das tecnologias digitais, porque a alfabetização requer interação, requer diálogo, requer reflexão sobre a língua, requer ampliação de conhecimento sobre a linguística textual, sobre análise do discurso, sobre os textos, né? Tudo num contexto em que o sujeito é ativo no processo de aprendizagem, então os resultados, né, do Ministério da Educação já também denunciam esse fracasso, né, essa impossibilidade da alfabetização. Então, eu vou tentar agora, Natsu, ver se eu consigo projetar. Nós temos duas questões, se você quiser responder logo ou deixa para o final. O que é que você... se for sobre o que eu disse, eu posso. Pronto, isso, eu vou fazer, então. A Janice Lopes, ela faz aqui uma pergunta. Se um professor possui um repertório cultural pobre, e ela frisa, né? Fala no sentido da formação continuada. Isso pode levar à desigualdade nas práticas de letramento? Hoje, a proposta de formação inicial e continuada, mediante a BNCC, será efetiva para elevar o nosso ensino presencial e o remoto? Ela questiona, né, essa questão do repertório cultural pobre, se isso pode levar às desigualdades nas práticas de letramento, né? Faz também uma crítica à BNCC, né? Uhum. Se ela será efetiva para levar, né, tanto o ensino presencial ou remoto. Uhum. Ok. A Janice, a sua pergunta, né? Uma pergunta bem provoca mesmo, né? Nos provoca a pensar, né? Primeiro, né, esse entendimento, né, esse entendimento que você tem de um repertório cultural pobre, né, ou seja, se você se refere ao professor que tem pouco acesso, né, à cultura, né, e não só a cultura digital, não só, e também a cultura do impresso, né, as oportunidades de vivências, de práticas que o professor tem de letramento, né, porque nós sabemos também que nem todos têm acesso às culturas, né, tanto do impresso como digital, da mesma forma, né, até porque, né, é muito caro, inclusive, né, o acesso, né, e esse transitar pelos bens, por alguns contextos e bens culturais, né, na sociedade. Então, se nós pensarmos, por exemplo, né, é preciso ter muito cuidado, por exemplo, o que é que a gente tá pensando sobre o que o professor, por que que a gente entende que aquele repertório do professor é um repertório é, cultural, né, que
precisa ser ampliado, porque ele precisa ter oportunidades, nós precisamos também defender, né, políticas de formação de professores que garantam também esse acesso à cultura, esse acesso aos bens culturais, né, acesso a bens culturais que também podem lhe ajudar a olhar, a pensar e a vivenciar com os alunos outras práticas culturais também, né. Com relação a outra questão, sim, você fala, isso, no sentido da formação continuada, né? E hoje a proposta de formação inicial e continuada, mediada pela BNCC, é efetiva para levar o ensino presencial e remoto. Nós temos na literatura, né, algumas críticas ao reducionismo da BNCC, né, sobre várias concepções, né, e também há uma imposição, né, do governo federal de que os currículos, né, não só os currículos de formação de professores inicial, como também essa adaptação, né, ao longo do tempo do currículo escolar, às habilidades e às competências da BNCC, né, então há essa pressão, né, justamente para adequar tanto os currículos de formação de professores, como também o currículo escolar, né. Nós só podemos inferir, né, se essa mudança, de fato, ela vai acontecer. Nós sabemos também que quem estuda as políticas públicas, né, você tem, por um lado, o discurso da política, né, que é o discurso oficial, que é o discurso documental, né, e, por outro lado, também nós temos sujeitos, né, professores, sujeitos que estão pensando a educação, sujeitos que estão tentando entender também qual é essa proposta, e sujeitos também que muitas vezes resistem, que também muitas vezes se colocam, que também muitas vezes têm um olhar para além de um currículo prescrito. Então, sobre a questão de elevar, né, o ensino presencial e o ensino remoto, nós só vamos poder inferir esses impactos a longo prazo, né? Nós já podemos inferir esses impactos. Quando você fala, por exemplo, do ensino remoto, né? Então, se nós pensarmos a escola pública, né? As políticas de conectividade das escolas, né? O que podemos vislumbrar de mudança hoje nas escolas com o retorno presencial? No contexto da pandemia, me convidaram para falar sobre o novo normal. E aí eu me colocava justamente nesse olhar, né, reticente de que será que nós estamos de fato no novo normal? O que é novo? Né? E o que é que após essa experiência da pandemia, que não foi fácil, né, que o professor teve que repensar suas práticas, que buscou diferentes estratégias didáticas, né, por meio da produção de textos, de sentidos, de práticas de letramento, nós hoje vislumbramos como uma experiência, né, vivida e que não teve, inclusive, força para uma nova proposta educacional, inclusive de ressignificar os contextos escolares, né, de repensar, inclusive, o acesso das crianças na escola às tecnologias. Então, nesse sentido, né, do ensino remoto, das práticas de ensino híbrido nas escolas públicas, é preciso garantir políticas públicas para que isso aconteça. Do ponto de vista do discurso, né, o discurso por si só, ele não se materializa em práticas, né? É preciso que se tenha investimentos públicos com esse propósito. E aí eu acho que volta também para a sua questão, né? Também da ampliação do conhecimento do professor sobre o próprio domínio, né, e ampliação dos seus saberes sobre o letramento digital, né? E aí tem alguma, sim. Aí você colocou aqui também, né, do ponto de vista,
queria chegar, é políticas de acesso formativo para os professores. Isso, né? Isso. Então, tem um autor português, Hargreaves, que ele fala muito sobre a cultura institucional e sobre a cultura escolar e sobre a cultura docente. E ele diz que só há mudança, né, na cultura docente se os professores trabalham no movimento de mudanças. Então, porque são os professores que vivenciam os acontecimentos de sala de aula, são os professores que vivenciam as práticas escolares. Então, ele afirma que a mudança vem dos professores, né, para que sejam ressignificadas, inclusive, as suas práticas. Mas essa mudança é algo, né, que vai implicar em políticas de formação de professores, políticas de acessibilidade, né, muitas outras, né, reflexões que eu acredito que vai demorar um pouco, né, para nós podermos pensar se de fato houve o ressignificar dessas práticas, né? Então, deixe-me, Natsu, já estou quase com um tempinho. Eu vou passar algumas coisas aqui. Estão visualizando certinho? Sim. Ok, então eu vou estar girando aqui a minha tela. Daí eu trouxe o poema de Manuel de Barros, né, mas como já estamos com o tempo avançado, né, vocês podem depois ler o texto, né, justamente porque nesse texto, né, o andarilho, o Manuel de Barros, né, ele entende o andarilho como um sujeito insatisfeito com as normas da sociedade, né? E ele, enquanto poeta, com as normas da linguagem. Então, ele desfaz, né? Ele tenta desfazer o que é normal, essa norma, né? E por isso ele faz a sua poesia. Então, vale a pena, né, vocês lerem, por isso que eu também usei essa forma, né, neologismo de andarilhou, justamente para a gente pensar esse outro lado, né, do letramento, que práticas aconteceram, né, que eram práticas de letramento, né, mas não práticas, né, exclusivamente de um letramento digital. Então, eu trago aqui também e compartilho com vocês que nós participamos, né, da pesquisa Retratos de Alfabetização na pandemia da Covid-19. Esse dossiê vai ser publicado amanhã no canal da rede, que é a Rede Nacional de Alfabetização, às 17 horas, e cada região do país vai apresentar um pouco sobre os resultados, né, da sua pesquisa nessa publicação. Então, esse dossiê, né, de domínio público, vocês podem baixá-lo no site da editora Parábola, e aqui nós temos vários capítulos, né, de um olhar para a alfabetização na pandemia, a partir da pesquisa da educação em rede. Então, eu trago, né, entre tantas reflexões, né, sobre o letramento, né? Então, no Brasil, sobretudo, nós temos a ideia, né, a concepção de letramento, ela é polissêmica. Nós temos várias tentativas de definição do conceito. E eu trouxe essa definição de Angela Kleiman justamente para poder olhar, né, para as práticas que foram vivenciadas na escola, no contexto de alfabetização, entendendo essas práticas como práticas de usos sociais da língua escrita e como práticas de letramento. Então, Angela Kleiman vai dizer, né, que o letramento é complexo, envolve muito mais do que uma habilidade ou um conjunto de habilidades, ou uma competência do sujeito que lê. Envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para modificar essas capacidades, muitos dos quais não têm necessariamente relação com a leitura. Né? E nessa perspectiva ampla, né, de letramento,
em vários livros, a Angela Kleiman vai definir a sua perspectiva de letramento, né? Por exemplo, eu trago essa manchete, né, de uma, do, do, do jornal, né, que foi publicada justamente no contexto da pandemia, né, que viralizou na internet, muitas reflexões, né, sobre essa criança, né, em Recife, um menino de 3 anos, que pede R$ 400 de lanches escondido da mãe, escondido no cartão da mãe. Né? Então, a criança tem 3 anos de idade e a criança faz um pedido de R$ 400 de lanche com o cartão da mãe. E aí nós nos perguntamos, essa criança é alfabetizada, essa criança é letrada? Né? Do ponto de vista da alfabetização, a criança ela não é alfabetizada, né? Ela ainda não domina a leitura e a escrita, o sistema de escrita alfabética e ortográfico da língua, mas ela tem, de certo modo, conhecimento de usabilidade, ela sabe entrar no aplicativo, ela sabe fazer um pedido, ela sabe que o pedido vai chegar na sua casa, e esse conhecimento dela também é um conhecimento que é construído a partir das suas relações com a mãe, né, com os usos da tecnologia, que são saberes, né, que estão o constitui como sujeito que tem conhecimento sobre a língua escrita. Não domina a língua escrita, mas tem conhecimento sobre a língua escrita e tem, como diz Angela Kleiman, um determinado nível de letramento, porque Kleiman vem dizer que não há letramento, que não há sujeito iletrado, sujeito da cultura escrita, né? Então, não há sujeito iletrado. E aí eu ia falar um pouquinho sobre os cenários, mas eu vou avançar, né, para que nós possamos entender, né, que na pandemia, né, crianças em diferentes territórios vivenciaram experiências diferentes de letramento, né? Nos seus territórios, né, umas com apoio da família, outros que não tinham apoio da família, umas com acesso à tecnologia, outras sem acesso à tecnologia, né? Então, nós vamos observando, né, os diferentes cenários. Vou passar aqui, que eu estou com outra tela. Então, eu vou avançando um pouquinho, já falei um pouco sobre isso, mas eu vou só retomar, né, as questões das vozes que nos constituem, né, as experiências do programa de residência pedagógica, as experiências do ensino superior e também as experiências nas pesquisas. Então, na sala de aula, né, que eu trago um print de um contexto de interação da professora com as crianças na sala de aula do WhatsApp do 2º ano, né? Então, no qual a professora, ela tenta interagir com as crianças, né? Algumas crianças dizem bom dia, né? E ela envia as mensagens para as crianças, e elas relatam, por exemplo, que de manhã enviava mensagem para as crianças, de uma turma de 20 crianças, 3 ou 4 interagiam, a grande maioria não interagiam, e muitas interagiam em outros horários, que é justamente quando o pai e a mãe, eles estavam em casa e que eles permitiam que as crianças pudessem interagir. Mas nesse contexto, né, nesse contexto, também a experiência vai mostrando que houveram muitas tentativas, né, de aproximação, de interações, por meio da produção de textos multimodais, né, e também por meio, né, de interações com outros recursos que a escola dispunha, como o livro didático, as crianças tinham um livro didático, né, como a leitura de textos digitalizados, como a produção de cards, como a produção de cartazes, utilizando-se das tecnologias digitais. Então, os gêneros, né, sejam da cultura do impresso, da cultura digital, eles circularam. Né? Então, os letramentos, eles circularam, né, nessas tentativas de diálogo com as crianças no processo de alfabetização. Então, aqui eu trago também um projeto museu, que foi desenvolvido com turmas da educação infantil, né,
onde vivenciaram várias atividades com as crianças, né, inclusive visitas a museus virtuais, produção de jogos, né, leituras de textos, contação de histórias, então várias atividades de interação, né, por meio da produção de textos que produziam sentidos com aquelas crianças que tiveram direito de participar dessas sessões. Outros diálogos sobre a alfabetização na pandemia, aí eu divulgo o nosso livro sobre programa de residência pedagógica, que nós temos vários artigos que tratam, né, das experiências da residência em diferentes projetos na universidade. Eu também tenho um texto sobre a alfabetização no contexto da pandemia, né? Para ampliar a discussão, nós temos 2 textos publicados, um texto que vai, o texto do dossiê, que eu já chamei a atenção, né, Alfabetização no Ensino Remoto Emergencial em Alagoas, um cotejo de um tempo e espaço praticado, onde nós ouvimos a voz dos professores falando sobre seus sentimentos, né, de acordo com o que estavam a viver no contexto de ensino remoto, né, que vocês podem baixar o dossiê e também ter acesso à nossa discussão. Também um outro texto, né, sobre tecnologias digitais e educação escolar em tempos de pandemia da Covid, percepções de professores de língua portuguesa. Nesse texto e em outros diálogos, nós dialogamos mais sobre como se davam as reflexões sobre o ensino de língua portuguesa na escola, né? De que modo era possível vivenciar práticas de leitura, de escrita, de oralidade e de análise linguística com os professores. E, em síntese, né, porque o nosso olhar, à época, né, ainda tentando nos aproximar do letramento digital dos professores, né, quando os professores se posicionaram sobre o letramento digital, eles afirmaram que alguns dos seus alunos, eles tinham um letramento razoável, mas mesmo tendo um letramento digital razoável, eles se interessavam-se pelas práticas de leitura, né, que era proposto por meio das interações. Então, alguns professores disseram, bom, nós temos alunos letrados digitalmente, mas mesmo sendo letrado digitalmente, não tem o hábito de realizar práticas de leitura e escrita. Então, isso também era sintomático na prática das professoras. E outras professoras disseram que muitos alunos demonstraram habilidades a serem consolidadas, né, durante esse processo, e algumas também afirmaram que muitos apresentavam dificuldade de fazer uso produtivo das tecnologias no contexto digital. Então, eu já estou chegando, já passei o meu tempo aí, Natsu, mas eu trouxe só uma reflexão aqui, né, para pensar mesmo essas inconclusões, né, porque eu vou buscar, né, me aproximar de vários contextos, né, para poder construir essa ideia de que, mesmo as crianças não dominando o letramento digital, mesmo os professores apresentando muita dificuldade no domínio de um letramento digital, mas os letramentos, as práticas de uso da linguagem, elas o tempo todo, elas circularam naquelas tentativas de interação com as crianças. Então, todas essas práticas, né, de letramentos, né, elas foram possíveis, né, considerando as culturas, a cultura institucional, a cultura escolar, né, o próprio modelo de ensino. Nós discutimos no texto que eu falei anteriormente, essa questão do design de aula, quando o professor narra como faz, então nós observamos esse design das aulas, a reinvenção da prática, os letramentos, né, que perpassam, e aí a gente vai entendendo os letramentos dessa perspectiva ampla, e entendendo os letramentos, as práticas de uso da leitura e da escrita que produziram sentidos por meio de textos, né, elas foram se configurando como designs de significados, né? Então, tudo que se produziu, né,
para tentar uma aproximação, um diálogo com o outro por meio de textos, se produziu, né, numa tentativa de produzir sentidos, né, e buscando, né, esse desenho, né, esse redesenho das práticas de letramento, né, e por fim, numa reflexão que eu fiz durante a pandemia, né, então eu me colocava, né, nessa perspectiva de pensar que em tempos obscuros, na incerteza da garantia de uma justiça social, né, sobre tudo isso ainda teremos muito que repensar, né, teremos muito que olhar, né, olhar para as práticas de alfabetização, de letramento, né, como essas práticas vêm se ressignificando, como os sujeitos, eles hoje, né, estão frequentando a escola, que saberes eles trazem para a escola, né, a partir desse distanciamento, né, e também a partir da negação do direito de acesso à cultura, né, escolar por meio do uso das tecnologias. E convido a todos para seguir o nosso grupo Gelite no Instagram, no Facebook, para interagir conosco, né, para participarem dos nossos eventos. Obrigada. Obrigado, professora Adriana. Nós que agradecemos pela sua partilha conosco, não é? Um tema que é tão caro a todos nós, que trabalhamos na pedagogia, né? Na educação, alfabetização. Eu falava agora há pouco aqui para as alunas da pedagogia, né? Que elas, muitas, irão trabalhar com a alfabetização de crianças, né? E como é importante, né, ter acesso na formação inicial e também na formação continuada, né, em tratar do tema, né, da temática, da área, como você muito bem disse, né, que historicamente é prejudicada, né, no sentido, né, em todos os sentidos, né, de investimento, de políticas, né, e como é importante a gente pensar, como disse Magda Soares, né, que soma a dívida, né? Já tínhamos uma dívida com a alfabetização e a pandemia ela vem e acrescenta, né? Um saldo maior nessa dívida que temos todos nós com os processos de alfabetização das crianças. No nosso chat nós temos alguns comentários. A Cristiana ela faz aqui uma consideração sobre as tecnologias, né? Diz que a tecnologia que já fazia tão presente na metodologia da nossa escola, com certeza será ainda mais intensa e requisitada, uma realidade à qual todos devemos nos adaptar, né? E é uma realidade, né? Nós temos, inclusive, a professora Adriana falou do nosso canal no YouTube, o Gelite, nós temos palestras, falas de professoras da área do letramento digital, da alfabetização digital, que discute essa temática, que vai nos levar a reflexões acerca, né, justamente dessa adaptação que todos nós precisamos nos inserir cada vez mais nesse contexto da cultura digital. Alunos com dificuldades e desigualdades sociais, mas que precisam também ter acesso de alguma forma, muitas vezes só na escola é que tem acesso, né? Então, aí o nosso papel enquanto educadores, enquanto professores também trabalhar as questões das tecnologias digitais, da cultura digital com os nossos alunos desde a alfabetização. Uhum. A Janice, ela também coloca mais uma consideração aqui no chat, e ela diz que a alfabetização hoje será uma contribuição de via dupla, pois a nova geração já domina os recursos tecnológicos antes mesmo do ingresso na escola. Considero que, atualmente, os atores desse processo são, ao mesmo tempo, formadores e aprendizes. Isso é fascinante, né? E também, de fato, né, a gente, se depois a professora Adriana quiser também comentar um pouco sobre isso, muitos comentários, parabéns, fala pertinente, obrigado, a Gessi agradece, a professora Adriana e parabeniza pela contribuição durante esse encontro, né? E diz que falar sobre a alfabetização é um tema que requer grandes reflexões, né? É verdade. Nós temos uma pergunta, professora Adriana, aqui da Carla, que é aluna do curso de Pedagogia aqui da UFAC.
em um determinado momento de sua fala, né, você refletir a respeito desse contexto histórico-cultural, né, das crianças. E aí a Carla perguntou aqui, manda perguntar, né? Como eu posso considerar o contexto histórico-cultural das crianças na prática? Como fazer isso no cotidiano escolar? Né? Ela quer, assim, saber de que maneira a gente pode, né, assim, pensar esse contexto histórico, né, cultural das crianças e trabalhar, de fato. Aí, se você quiser falar alguma coisa sobre, né, é uma pergunta. Uhum. E os demais são comentários, muitos parabéns e agradecimentos pela sua explanação, que foi excelente. Obrigada, Carla, pela pergunta, né, que eu não localizei aqui no chat, né, mas o Nath fez, né, justamente como nos aproximar, né, do sujeito, né, do sujeito aluno, né, e tentarmos compreender e conhecer um pouco a sua história, a sua cultura. Então, tudo isso se dá por meio do diálogo, né, por meio das interações, por meio das reflexões, por meio da escuta, né? A depender do contexto, inclusive de letramento, né, que o professor está vivenciando, se for com crianças, né, dos anos iniciais, a própria reflexão, né, sobre um texto, né, sobre um contexto, uma situação que aconteceu na comunidade, né, agora no Nordeste, inclusive em Alagoas, Pernambuco, nós estamos, algumas regiões, né, sofrendo muito com as enchentes, né? Então, uma criança que vem para a escola e que morava naquele contexto, né, no qual, por exemplo, a sua casa, né, foi destruída, né, pelas chuvas, etc. Então, vejam que todos esses acontecimentos e esses diálogos nos permitem uma aproximação com as crianças, né? As crianças moram no mesmo território ou na próxima comunidade. Então, quais são as manifestações culturais da comunidade? Quais são os acessos à cultura que a criança tem? Né? Por exemplo, nós moramos em Maceió, né? E tem crianças, por exemplo, que são maceioenses, por exemplo, e nunca foram à praia, e moram em Maceió, né? E é bem próximo, poderiam ir à praia. Muitas crianças não foram à praia, muitas crianças nunca foram ao shopping, né? Muitas crianças nunca foram ao museu, nunca foram ao teatro, por exemplo, né? Então, nos contextos, né, seja de processo, de projetos, sequências didáticas, reuniões com os pais, escuta com as crianças, nós vamos conhecendo muito sobre essas crianças, porque as crianças têm algo que elas se colocam, elas conversam, elas dialogam e elas falam sobre o que elas vivem, as realidades que elas vivem. Se elas leem em casa, se elas não leem em casa, se ela leva um livro para casa, se o pai vivencia com ela aquele contexto de literacia familiar ou não, né? Tudo isso é escuta, né? Sobre as práticas de leitura e de escrita, e sobre a sua história, né? Quem é aquela criança, quem é aquele sujeito, quem são seus irmãos, com quem ela mora, né? Isso tudo constitui ela como sujeito que tem história, que tem identidade. O próprio dia do seu aniversário, tem criança que não sabe qual é o dia do seu aniversário, tem criança que às vezes não sabe nem quantos anos tem, né? Não sabe o dia do aniversário. Então, são tantas possibilidades de diálogos e de interações, né, com as crianças, que o educador ele vai buscando, né, essas formas de aproximação com as crianças. Né? Então, e se por um lado, né, alguém colocou no chat que as crianças têm acesso às tecnologias, mas não são todas as crianças. Uma grande maioria não tem acesso. Né? Uma grande maioria, né, quem é professor da escola pública sabe que uma grande maioria não tem acesso. Né? Não tem acesso às tecnologias, porque senão nós teríamos uma realidade diferente, inclusive na pandemia. Uma turma de 20 crianças, 15 crianças, uma, duas, três crianças interagiam.
né? Num grupo do WhatsApp que quem era membros eram os pais, não eram as crianças. Então, elas a grande maioria não tem acesso, né, às tecnologias. Agora, se eu olho para outros sujeitos, né, de outras camadas populares, sim, esses têm acesso. Mas esse acesso, né, faz com que eles dominem competência de ler e produzir textos digitais, por exemplo, e para ler e produzir textos digitais, se eu falar no que se refere às crianças pequenas, elas têm que aprender a língua escrita, né, para poder dominar, inclusive, o letramento digital. Né? Se ela não domina a língua escrita, como essa criança vai interagir com outras pessoas, a não ser que seja só por meio da oralidade, né, enviando áudio, mas por meio da escrita, né, participação, leitura, ampliação de mundo, ela tem que consolidar a alfabetização justamente para ela avançar também nos outros letramentos. E esse livro aqui, né, da Mariane Ufa, é uma leitura assim, muito importante, né, porque ela faz uma reflexão sobre a importância, ainda na escola, da leitura do texto impresso, que ela chama de leitura profunda. Né? Ela vem dizer que o sujeito está tão o sujeito de uma cultura digital, né? Ler muito, né? Em mensagens rápidas, né? Quantas mensagens nós lemos hoje numa rede social, por exemplo, nós lembramos quais são as mensagens que nós lembramos que lemos, né? Por quê? Porque e aí ela faz uma reflexão de que o nosso cérebro precisa de um tempo para armazenar esse conhecimento. E ela traz um estudo com crianças e faz justamente essa reflexão de que precisa se permitir que a criança leia também textos, né? Textos mais longos, textos da cultura do impresso, porque ela precisa desse tempo, né? Que a leitura requer para poder ampliar os seus conhecimentos. Nós estamos, e assim, as discussões sobre letramento, né, justamente permitir que na escola caminhe as duas culturas, a cultura do impresso e a cultura digital. Né? As duas culturas caminhem juntas, né? Não negando uma em detrimento da outra, mas que as duas culturas elas possam caminhar juntas, né, nesse contexto escolar, né, e sobretudo desde a alfabetização, desde a educação infantil, né, o que é possível, mas as interações que as crianças têm por meio das tecnologias, precisa do professor para fazer a mediação, né, para poder fazer com que ele faça aquela reflexão, né, que exige naquela atividade, seja num jogo, por exemplo, né? Porque não é só errar e acertar e escutar o barulhinho, mas entender cognitivamente o que é que está sendo trabalhado ali, né? Pois é isso. Professora Adriana, mais uma vez eu quero lhe agradecer pela partilha, por estar aqui conosco, né? Dividindo esse momento, dialogando sobre um tema que eu sei que você, assim, gosta muito de conversar, de falar, que é a alfabetização. Nós temos aqui outros comentários no chat, mas a gente, infelizmente, não tem tempo, né, para continuar, mas só registrar aqui a Marcília. Ela diz, né, que ela tinha 18 alunos e só um interagia no período da pandemia, né? E aí, assim, ratificando o que você acabou de dizer, professora Adriana, né? E a gente lança o convite para que todos leiam a pesquisa desenvolvida em rede com 29 universidades, do qual a professora Adriana faz parte, eu também estou no grupo, né, e outros pesquisadores do GELIT, que vão demonstrar, né, mostrar para a sociedade como é que foi a alfabetização na pandemia. E amanhã nós temos a live do lançamento do e-book, né, quem puder acompanhar, participar, participe também, baixe o livro, né, o e-book, e leia para que conheça um pouco sobre esse cenário, esses retratos da alfabetização no período da pandemia, esses 2 anos aí, como foi que aconteceu no país, porque são pesquisadores de todas as regiões, né, do país, relatando, né, nos seus grupos focais, nas suas realidades locais e trazendo esse panorama do Brasil durante a pandemia no que se refere à alfabetização das crianças. Então, só agradecer, eu quero lhe
passar também agora esse momento para as suas considerações finais também, a sua fala de finalização, e na sequência a gente já encerra a nossa palestra 2, né? Teremos 2 palestras ainda. Fiquem atentos no grupo, no Gelite, que a gente vai divulgar como fazer inscrição e como participar das próximas também. Professora Adriana. Obrigada a todos e a todas, né, que permaneceram nesse evento e nessa prática de letramento, em diálogo comigo, né, no sentido bhaktiviano, porque mesmo em silêncio há o diálogo, concordando, discordando, né, colocando reticências, e isso, né, é próprio do movimento da relação com o outro, da interação com o outro. Então, obrigada por permanecerem aqui. Desejo a todos, né, uma excelente continuidade do ciclo de palestras, né, com mais reflexões, que são momentos riquíssimos de interações que nos aproximam, né, algumas na Bahia, outras em Alagoas, outras no Maranhão, né, em diferentes lugares do Brasil, coisas que a tecnologia não nos permitia e que hoje nos permitem. Então, agradeço também, né, é uma alegria estar aqui entre os meus orientandos, né, que eu visualizo aqui pelo chat, né, eles sabem que eu sempre faço essa apologia, né, justamente do que eles me ajudam a pensar e a refletir. Obrigada a todos os membros do Gelite também que se encontram aqui no chat, a vocês, né, de diferentes regiões do Brasil, aos alunos da UFAC, né, que bom, que alegria, né, saber que vocês também estão em diálogo conosco, isso é muito importante, também todos vocês sintam-se convidados a interagir com o Gelite, com a UFAL, venham a Alagoas, venham conhecer a UFAL, né? Também somos, né, e estamos abertos, né, ao diálogo também. Então, obrigada mais uma vez a todos e a todas, um abraço, uma boa continuidade de semana e uma boa continuidade de ciclo, né, de palestras também. Boa noite, gente, e até a próxima.